Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu quero falar de 12 Factor Apps. São 12 dicas sensacionais que podem lhe ajudar bastante a estruturar a arquitetura e até mesmo a forma de programar aplicações web profissionais, especialmente aquelas do tipo SaaS. Na verdade, esse vídeo ele é um trecho bem curto de um curso meu completo onde eu ensino a construir SaaS utilizando a stack completa do JavaScript. Achou interessante? Então vamos para a aula. O 12 Factor App, ele se auto-intitula uma metodologia para a construção de aplicações web modernas. O que seria esse guia de boas práticas? Imagina que vocês têm que construir uma aplicação web, seja que vocês estão fazendo aqui no curso, seja seus projetos pessoais, sejam aplicações em empresas, e que vocês muitas vezes vão se deparar com questionamentos que são bem comuns a esse tipo de aplicação, né, quando a gente fala de aplicação web. E esse 12 Factor App, ele traz 12 boas práticas, 12 guidelines, que lhe auxiliam em muitos desses conflitos tradicionais. Dependendo do grau de experiência de vocês com o desenvolvimento web, alguns vão soar mega óbvios, outros talvez vão soar mais alienígenas, e isso faz parte, né, de acordo com a experiência de cada um. Talvez vão ter coisas aqui que vão ser chovendo molhado. Vale salientar também que o 12 Factor App ele tem um viés muito forte relacionado a SaaS, software como serviço. O SaaS, né, assim como a gente está construindo aqui no curso o MailShrimp, os SaaS eles têm algumas características particulares, como, por exemplo, a questão de ser multiusuário, né, e geralmente esses usuários têm limitações de acesso, um usuário não pode ver as informações do outro usuário, né, então tem várias questõezinhas aí diferentes, mais peculiares, que tornam o desafio de construir um SaaS maior do que o desafio de construir uma aplicação web mais tradicional, vamos dizer assim, mais comum. Então, esse 12 Factor App ele nos ajuda aí fornecendo algumas guidelines, né, para a construção desses SaaS de maneira mais profissional, mais moderna, né, e etc. O que são esses 12 fatores? Tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente pelos 12 fatores. Como eu mencionei, esse é um conteúdo bem denso e extenso, né? Tem alguns fatores aqui que dariam, por si só, né, algumas horas de debate, de provas de conceito e de código, etc. Né? Então, meu intuito aqui não é esgotar esse assunto, mas é trazer, né, um resumo desses 12 fatores. Depois, na documentação do site, vocês encontram mais informação sobre cada um deles. Qual que é o primeiro dos 12 fatores? Tá? O primeiro dos 12 fatores, ele fala de Codebase. Né? Eu diria que talvez hoje em dia seja um dos mais óbvios, mas no passado não era tão óbvio assim. Então, você tem a sua aplicação ela deve ser versionada numa única base de código, num único repositório de Git, por exemplo, ou de SVN, de sei lá o que mais que se usa, né, hoje em dia, Bitbucket, Team Foundation Server e assim por diante. Né? Um único repositório por aplicação web. Se a sua aplicação web ela precisa ser versionada em mais de um repositório, o que esse fator te diz então ela é um sistema distribuído e cada uma das partes do sistema distribuído deve ser tratado como uma aplicação isolada. Isso remete a gente a, se eu tenho que aplicar os 12 fatores numa aplicação para ela estar aderente ao 12 Factor, se eu tenho um sistema distribuído que tem várias aplicações, eu tenho que aplicar os 12 fatores a cada uma dessas várias aplicações. Tá? Então não vale uma delas estar aderente a 3 fatores, outra mais 2, etc. Cada uma tem que estar aos 12. Tá? A gente aqui está trabalhando com monorepo no curso. E apesar de ser uma única codebase, ainda assim são vários projetos independentes, né, semi-independentes, na verdade, porque eles são microserviços. Então você ainda tem que sim aplicar os 12 fatores, se você quiser estar aderente, né, a essa metodologia, aplicar os 12 fatores a cada um dos nossos microserviços. O que fala também nesse fator é que a partir de uma única codebase, você vai fazer os N deploys que forem necessários, né, durante o ciclo de vida da sua aplicação. Então, a partir da única codebase sua, né, você vai poder fazer, né, deploys em dev, em teste, em HTML, em produção, etc. Então, você não pode ter bases de código que são só para fazer, só funcionam ou só fazer testes em dev, outra base de código que é só para fazer teste em produção. Não, tem que ser a única base de código. O que você pode ter, sim, né, são branches, trunks, ou cada ferramenta chama de um jeito, né? São essas ramificações, versões diferentes, ramificações
etc. no código, sem problema nenhum, mas ainda vai ter a master, que é aquela principal, que geralmente tem que ser o espelho de produção. Tá? Então essa é a regra, em linhas gerais, do primeiro fator. Tá? Uma base de código, a partir dessa base de código, teus mdeploys tem que sair dela. Segundo fator, dependências. Isso é um fator que a gente já comentou algumas vezes em algumas aulas, né? E já causou problemas também quando a gente não segue ele. Todas essas dependências, elas têm que estar explicitamente declaradas na nossa aplicação. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, eu preciso de um pacote para conversar com MySQL, por exemplo, este pacote tem que estar no nosso package.json, no caso do Node.js. Eu não posso esperar que no meu ambiente este pacote vai existir instalado de maneira global, por exemplo. Tá? Esse caso aconteceu algumas vezes com a gente relacionado a TypeScript, por exemplo. Né? Se o TypeScript é uma dependência da minha aplicação, ele tem que estar explicitamente declarado como uma dependência da aplicação para que eu não precise, né, ter que fazer uma configuração no meu ambiente, né, e que é uma configuração que hora pode existir, hora pode não existir, isso pode eventualmente vir a quebrar a minha aplicação. Tá? Então esse fator é bem relacionado, no caso do Node.js, bem relacionado ao package.json. Então a gente tem uma série de configurações no package.json, de scripts, de dependência de desenvolvimento, dependência de produção, etc. E quem ainda não se sente confortável com o package.json, fica aqui a sugestão de leitura de artigo, né? Tem um post lá no meu blog bem completo de package.json, onde eu entro em cada uma das seções do package.json, explico ela, explico para que serve, como é que usa, etc., né? Para vocês entenderem a importância de cada uma e dominarem esse arquivo aí, que é bem importante para as aplicações de vocês, tá? Vários dos fatores que a gente vai passar aqui, de alguma forma, eles tocam o package.json, então é bem importante o entendimento desse arquivo. Terceiro fator, tá? Ele remete também à questão de configuração, mas não configuração de dependências, mas a configurações de variáveis que possam mudar entre ambientes diferentes onde a sua aplicação vai rodar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma configuração bem comum em aplicações web, a connection string com banco de dados. Essa configuração, ela vai mudar de ambiente para ambiente. Em dev eu vou apontar para o meu banco de dev, né? Em teste eu vou ter um banco de teste, em prod eu vou ter um banco de produção, por exemplo. Sempre que eu tenho configurações que podem variar entre diferentes ambientes, eu tenho que armazenar essas configurações no ambiente, certo? Eu não armazeno essas configurações, por exemplo, dentro do código da minha aplicação, por exemplo, em constantes, o que a gente chama de hard-coded, né? Sob hipótese alguma, eu devo colocar configurações que podem ser necessárias, mudanças, né, de um ambiente para outro, dentro do meu projeto, do código do meu projeto. Eu coloco isso externo a ele, geralmente em variáveis de ambiente, né? No caso do Node.js, a gente utiliza muito pacotes como .env ou .env-safe para fazer o carregamento, né, para fazer um pouco da gestão dessas variáveis para a gente. Tá? Algumas plataformas, como a própria Heroku, por exemplo, né, você configura na plataforma essas variáveis de ambiente. Né? Na Ambler é assim também, né, isso é bem comum, você configurar nessas plataformas as suas variáveis de ambiente. Tá? Mas você não deve ter, sob hipótese alguma configuração chumbada no seu código, que você tenha que se lembrar de, antes de fazer deploy, alterar essa configuração e tal. Você não pode ter isso numa aplicação profissional, senão é receita para o desastre de uma hora você subir em produção e está apontando para o banco errado, né, e dá problema. Quarto fator, tá? Serviços de apoio. O que são serviços de apoio? Você tem a sua aplicação, e a sua aplicação, hoje em dia, né, praticamente nenhuma aplicação consegue sobreviver como sendo uma ilha. Todas elas acabam precisando de outros serviços de apoio. Como serviços de apoio, entendam serviço de banco, serviço de fila, serviço de envio de e-mail, APIs externas de outros players, APIs suas, né? Por exemplo, o nosso projeto do curso, o MailShrimp, ele tem um front que depende de uma série de APIs, e as APIs dependem de banco de dados de uma série de outras APIs, muitas delas da Amazon. Isso tudo são serviços de apoio, certo? E esse fator, esse quarto fator, o que ele te diz? Todos os serviços de apoio devem ser tratados da mesma forma, como recursos anexos. Todos. Quando a gente fala todos, eu tenho um serviço AWS que eu uso,
Ele, obviamente, é um recurso anexo, porque não é do meu controle. Como é que eu trato ele? Eu tenho uma configuração no meu ambiente para apontar para o lugar certo, eu tenho variáveis de ambiente de credenciais de autenticação, beleza. Agora, se eu tenho uma API que é minha, o que esse fator diz é, trate ela da mesma forma que você trataria um serviço terceiro. Ou seja, também tem uma configuração de URL, também tem credenciais de acesso. Não, esse serviço é meu aqui, nele eu não vou exigir autenticação. Errado. Você está deixando uma brecha na sua aplicação. Esse serviço é meu aqui, ele vai ficar chumbado lá qual é a base que ele usa. Não, ele tem que usar variáveis de ambiente para a base de dados que ele usa. E assim por diante. Tá? Dessa forma, isso foi um assunto que eu já trouxe em outras lições do curso. Em várias lições eu cito isso, que todos os nossos serviços eles são testados, eles são usados como serviços independentes. Esse é um princípio básico de microserviço, a independência entre eles. Quinto fator, fala de build, release e run, de compilar, de construir a sua aplicação, liberar ela e executar em produção, gerar uma release, uma versão e executar em produção. E ela está muito atrelada, esse quinto fator, aos processos de CI e CD, de integração contínua, de entrega contínua e de deploy contínuo. Por quê? Esse fator, o que ele diz? Que você deve ter fases separadas para build, release e run. Joga o código para produção, daí lá em produção a gente builda e sobe. A gente faz ali os testes e tudo mais e sobe. Tá? O correto é, eu faço, eu estou codando, beleza, termino meu código, subo isso para minha master, ou dependendo do teu processo de desenvolvimento, para alguma branch intermediária, alguma coisa assim, faço os meus testes, gero a minha versão preparada para a produção, certo? E daí, com essa versão preparada para a produção, que ela vai ser substituída pela versão que está hoje em produção, através de uma ferramenta de CI/CD, com pipeline, etc., que me permita fazer rollback. O principal intuito desse fator, mas principalmente é eu poder fazer o rollback. Tá? Então, isso é muito nesse sentido de dar segurança para um fluxo de programação voltada à entrega contínua, por exemplo. Sexto fator, processos. O que esse fator diz? Que execute a sua aplicação como um ou mais processos sem estado, stateless. O que é um processo sem estado? Toda requisição, ela tem lá os seus inputs, o seu processamento, o seu output, e acabou aí o ciclo de vida daquela chamada. Tá? Você não tem, e a gente já citou isso também em algumas aulas, porque as nossas APIs, elas são stateless, as nossas APIs, elas são RESTful, e o REST, a arquitetura REST, ela prega stateless, que é o quê? Eu faço uma chamada, quando eu dou a resposta para aquela chamada, acabou ali. A API ela não mantém uma memória de, opa, tinham acabado de me chamar, opa, fizeram tal coisa, agora eu vou esperar outra chamada igual, ou vou esperar outra chamada para continuar esta aqui que me mandaram. RESTful não trabalha dessa forma, que é uma forma que no passado se usava muito em SOAP. Você até pode emular alguma coisa assim em REST, mas REST não trabalha dessa forma. REST trabalha de formas independentes. Cada processo, ele não conversa com outros processos. Certo? Então, se eu subir, por exemplo, 2 instâncias de um microserviço nosso, eu posso usar elas sem medo nenhum. Por quê? Porque se eu mandar salvar um usuário numa instância, ela vai processar o salvamento daquele usuário, vai salvar no banco, que é a forma como se compartilha dados entre diferentes instâncias do mesmo microserviço, diferentes processos do mesmo microserviço. Mas um microserviço, uma instância não conversa com a outra. É isso que quer dizer esse fator. Você não pode, por exemplo, ficar com melindres de vou receber uma requisição, será que outro processo já pegou esta requisição? Ou será que eu devo perguntar para outro processo o que fazer com este dado? Processos clones, Não, eles têm que ser independentes. Tá? Da forma como a gente está construindo a aplicação, eles estão bem independentes, certo? Eles são stateless. A gente utiliza, inclusive, JWT para fazer autenticação, que é uma maneira stateless de fazer controle de sessão. A gente não tem lá variável em memória, com sessão, etc., que é uma das coisas que é dito para não ser feito, para seguir esse fator aqui. Lá no meu canal tem um vídeo de Node Cluster que eu mostro justamente como subir um Node Cluster e como testar ele para fazer chamadas concorrentes. Pode ser uma dica aí de vocês darem umas testadas na aplicação, até para verem
quanto ela aguenta, né, fazer teste de carga e tal. Nesse vídeo aqui eu dou algumas dicas. Sétimo fator, port binding. O que esse fator traz? Ele diz o seguinte, que a sua aplicação, apesar de ser uma aplicação web, ela não deve depender de um web server. Ela tem que ser uma aplicação autocontida que se expõe a chamadas HTTP através de uma porta. Por isso o nome dela é port binding. Para a gente que trabalha com Node, isso é chover no molhado, tá? Porque o Node, por padrão, a gente sobe lá o nosso servidorzinho, já com a aplicação, e ela escuta numa porta, por exemplo, a 3000. Né? Mas no caso de outras plataformas, no Java, eu acho que se usava o JET, por exemplo, para fazer isso, que você, hoje em dia com o Spring Boot também ele já sobe sozinho, mas no passado se usava o JET, que você permitia que a aplicação Java ela subisse sozinha sem precisar de um Tomcat, por exemplo, ou um JBoss, ou algo do tipo. Tá? Porque isso permite que você faça o deploy de maneira muito mais simples, né, e teste também de maneira muito mais simples a sua aplicação do que se você depender de uma infraestrutura, com Apache cheio de configuração, com não sei o quê. O oitavo fator é concorrência, tá? Ele está bem ligado ao fator 6, lá de processos dependentes. O que ele te diz? Você tem que poder escalar a sua aplicação, certo? Através da multiplicação dos seus processos. O que isso quer dizer? Mesmo que eu possa botar mais recurso em um processo, e eu posso, o Node.js, a última vez que eu vi, cada processo podia ter até 1,5 GB de memória, se não me engano. Tá? Não sei como é que isso está nas versões mais recentes, faz um tempo que eu vi esse número. Mas, além de poder escalonar na vertical, que é botando mais recurso no mesmo processo, eu tenho que poder botar mais processos iguais a rodar. Né? Então, se eu tenho hoje uma instância do Contact Service, eu tenho que construir minha aplicação de modo que eu possa botar, se o Contact Service é muito acessado, que eu possa botar 10 instâncias dele na minha aplicação, 20 instâncias dele na minha aplicação, e que ela continue rodando normalmente. Tá? Isso geralmente envolve, sim, a aplicação, mas muitas vezes envolve também um pouco de infraestrutura, né, para fazer o balanceamento, né, se eu tenho 10 instâncias, eu não vou ficar eu chamando uma de cada vez, né, eu tenho que ter algum balanceamento a nível de infraestrutura para direcionar para a instância que daqui a pouco está com menos uso, ou algo do tipo. Fator 9, né, disposability. Disposability seria no sentido de descartabilidade, né? A sua aplicação ela tem que ser descartável, né? Eu tenho que poder a qualquer momento derrubar a aplicação e subir de novo sem medo. Tá? Então, no passado, aplicações monolíticas, principalmente, se tinha muito medo do tempo de carregamento da aplicação. Né? Se eu parar agora a aplicação até ela subir de novo, ela tem que buildar um monte de coisa, tem que subir um monte de coisa, né? Fazer 1001 configurações. Né? Ou às vezes eu tinha que fazer configuração manual no servidor para conseguir subir a aplicação. Né? Então você não pode ter milindres para derrubar a sua aplicação e subir ela de novo. Você tem que focar que a inicialização da sua aplicação seja o mais rápido possível, certo? E que, caso você tenha que derrubar a sua aplicação, que ela não se corrompa, que ela não perca dados, que se quando eu tiver que subir ela de novo, ela continue fazendo o que ela estava fazendo antes. Né? Então esse fator aqui, ele não é tão trivial assim. Tá? A parte de subir rápido até pode ser um pouco mais trivial, mas a parte de derrubar com segurança não é tão trivial assim. Geralmente envolve você ter registro do que está acontecendo, você ter logs, você ter filas muitas vezes, daí se você derrubou na metade de um processamento, quando você voltar, você olha para a fila e pega o que estava pendente de ser terminado. Então tem algumas questõezinhas aqui mais delicadas, mas no geral o que ele diz é isso. Tá? Torne a sua aplicação resiliente, porque falhas vão acontecer. Tá? Você não pode se desesperar quando a sua aplicação cai. Tá? Você tem que, sim, depois resolver, entender porque ela caiu, mas se ela caiu, que ela suba rapidamente, né? Por exemplo, no PM2 lá, né, que ele rapidamente já suba ela de novo, para que não fique fora do ar. Fator 10, né, paridade entre dev e prod. Né, isso aqui é uma das maiores tristezas quando a empresa não tem ambientes gêmeos, né, ambientes clonados. Eu tenho que poder programar em ambiente de dev de maneira que eu tenha confiança de quando eu colocar aquele código em prod, ele vai funcionar. Como é que eu tenho essa confiança? Através de testes e através da paridade de ambiente. Então, eu tenho que ter ambientes idênticos para poder fazer o meu desenvolvimento, teste, homologação, etc., né, idênticos ou o mais próximo possível do de produção, mudando apenas variáveis de ambiente, por exemplo. Isso, nos últimos anos, ganhou bastante força e bastante poder com o Docker, né, não só com o Docker, mas outras ferramentas também. Mas o Docker me permitiu cada vez ter um ambiente local mais próximo
do ambiente produtivo, né, através de imagens, né, que eu possa subir até a mesma imagem que eu estava usando aqui em Dev, eu subo a mesma imagem muitas vezes para a produção, né, e daí não vou ter aquela coisa de a minha máquina funciona, produção não, etc. Penúltimo fator, logs. O que esse fator diz sobre logs? Que você tem que tratar logs como fluxos de eventos. Para a aplicação, os logs devem ser algo tão simples como eu jogo tudo o que vai acontecendo, certo? Numa string, como por exemplo o stdout. O stdout é a saída padrão do sistema, né? Geralmente é o console, o terminal. Então vocês vão ver que a maior parte das... Console log, por exemplo, né, a forma mais básica de logar o que está acontecendo, ela joga no terminal, certo? Então, por padrão, você deveria trabalhar desta forma na sua aplicação, jogando as coisas para stdout, para uma string padrão do sistema. E daí, você querendo outputs de log específicos, como arquivos, mandar para a nuvem, etc., você deveria plugar essas ferramentas, né, injetar essa dependência, vamos dizer assim, capturar a string padrão do sistema para pegar esses logs. E não a sua aplicação ficar se preocupando se vai escrever em disco, se o arquivo está grande, se vai criar outro arquivo, se vai mandar para o banco. Não, a aplicação não deveria saber onde vão parar os logs. Tá? Ela deveria cuspir logs na saída padrão e quem quiser pega esses logs. E o último fator, processos administrativos. O que são processos administrativos? São aqueles scripts que a gente cria manualmente para fazer alguma tarefa pontual, né? Algumas vezes eles são executados só uma vez, algumas vezes eles são executados com frequência, mas eles são scripts que não fazem parte da aplicação em si, mas de alguma manutenção, alguma administração. Esse fator aqui que ele diz, né, que você deve rodar esses scripts, né, como processos, certo? Que não é da sua aplicação, mas processos que devem seguir também as regras do 12-factor. Então você tem que versionar esses scripts, você tem que ter configurações de ambiente para esses scripts, né? Você não pode tratar eles de maneira diferente, né, dos outros processos que você faz na sua aplicação. E indo na linha do 12-factor, né, eles têm que ser autocontidos, por exemplo. Você não tem que botar eles dentro da sua aplicação e chamar uma rota mirabolante para executar eles no background, não. Eu tenho que poder chamar este script e ele se executar sozinho e fazer o que ele tem que fazer. Ferramentas como o Node, que tem funções de REPL, né, que você pode via console executar Node, por exemplo, facilita bastante isso. Mas em outras ferramentas, talvez você vai ter que, em outras tecnologias, você vai ter que daqui a pouco plugar alguma biblioteca, alguma coisa, para poder rodar esses scripts por terminal, por exemplo, ou via SSH, por exemplo. Você tem que tratar seus scripts administrativos com a mesma responsabilidade que você trata a sua aplicação principal, né, do projeto, da empresa. Tá? Porque muita coisa se quebra, se perde ou para de funcionar por causa de scripts, né, para dar aquela famosa marreteada na aplicação, marreteada no banco, né? Isso não é legal. Então, esses foram os 12 fatores. Tá? Como eu falei, para mim ele é um guia de boas práticas. Né? Você passando por ele e confrontando eles com a sua aplicação, você consegue perceber alguns gaps. Talvez alguns gaps não sejam tão óbvios como solucionar, ou tão óbvios o valor, mas com certeza tem valor todos esses 12 fatores. Tá? A minha recomendação é que quando vocês forem começar um projeto, vocês sempre olharem com carinho, né? Se for um projeto de SaaS principalmente, sempre olharem com carinho para esses 12 fatores, porque vocês têm muito a ganhar em estruturar a aplicação de vocês aderente ao máximo possível aí dos fatores. Tá bom? E aí, curtiu a mini aula? Querendo saber mais sobre a formação, sobre a construção de SaaS, sobre a stack completa do JavaScript, dá uma olhada na descrição do vídeo, onde você encontra o link para conhecer os meus livros e os meus cursos. Além disso, não esquece aí de deixar o seu like para ajudar a promover mais o meu vídeo e se inscrever no canal para receber os novos vídeos. Tenho colocado conteúdo novo aqui semanalmente, tá bom? Então um abraço e até a próxima. Valeu!